Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu novo quadro aqui no canal, que se chama Pílulas da Prosperidade. Esse é o nosso segundo episódio, mas toda quarta-feira às 7 da manhã tem vídeo novo, onde eu compartilho conteúdos e aprendizados de livros que eu estou lendo nesse momento, sobre mentalidade, prosperidade, sobre a vida em si. A ideia aqui é estimular você também a mergulhar na leitura, mas ao mesmo tempo já trazer para a prática esses princípios e insights nos quais a gente aprende quando entra nesse universo. No primeiro episódio desse novo quadro, eu falei sobre algo fundamental. A mentalidade é o nosso verdadeiro ponto de partida da riqueza, porque antes do dinheiro existir na sua mão, ele precisa existir na sua mente. E se você não organiza os seus pensamentos, não adianta tentar organizar sua conta bancária. A primeira chave que eu deixei foi essa: a prosperidade não começa com sorte, mas com escolhas repetidas todos os dias. E hoje nós vamos dar um passo além. Eu vou te contar como o homem mais rico da Babilônia foi chamado pelo rei para ensinar ao povo os segredos da prosperidade. E como esses segredos, mesmo milhares de anos atrás, continuam valendo, talvez, até mais para a nossa vida financeira hoje. Imagina uma cidade que respira riqueza, Babilônia. Depois de muitos anos de grande prosperidade trazida ao povo, porque o rei havia mandado construir canais grandes de irrigação e os sinuosos templos para os deuses, agora que tais obras acabaram e que estavam prontas, o povo parece incapaz de garantir a própria sobrevivência. Então o rei se vê diante de um grande problema, pois o povo em geral não tinha dinheiro para comprar comida, disse Chancellor. O rei ficou pensativo por algum momento e depois perguntou: por que deveriam tão poucos homens ser capazes de adquirir todo o ouro? Porque sabem como fazê-lo, replicou o Chancellor. Quem, Chancellor, na nossa cidade é o mais bem preparado nessas questões de fazer fortuna? Trata-se de Arcade. Então, ele chama o homem mais rico da cidade e diz: ensine o caminho da prosperidade para todo mundo. Hoje eu vou traduzir essas lições milenárias para o nosso dia a dia. E se você já pensou, cadê o meu dinheiro? Fica comigo até o final desse vídeo. E rapidinho, antes de começar, pega papel e caneta, porque hoje você sai com 7 decisões dessa aula. Então me diz e comenta aqui embaixo se você realmente está pronta para prosperar. Arcade, ele não nasceu rico. Ele aprendeu princípios simples e repetiu com disciplina e prosperou. A moeda deles era ouro e prata. Hoje a nossa é cartão, Pix, boleto. O comportamento humano é o mesmo. A boa notícia, princípios certos funcionam em qualquer época. E agora eu vou te dar as 7 soluções que Arcade explica nesse livro para a falta de dinheiro. E junto com esses ensinamentos, nessa mini história que eu vou resumir para você, eu vou te fazer algumas perguntas conscientes e também vou te dar microações para você fazer e colocar em prática ainda hoje. O primeiro ensinamento para esse grupo de homens que Arcade reuniu foi: comece a fazer o dinheiro crescer. Na Babilônia, Arcade dizia: engorde a bolsa. Na prática, hoje, pague-se primeiro. Reserve no mínimo 10% de tudo que entra. Exemplo, se você ganhou R$2.000, R$200 são sagrados. Não é o quanto sobra, é o que você decide separar. Quem espera sobrar vive no ciclo da escassez. Quem se paga primeiro cria ciclo de abundância. Então a pergunta é: você se paga primeiro ou paga o mundo e se esquece? Hoje ainda, crie uma caixinha, uma conta chamada Semente de Babilônia e transfere 10% do que entrou na última semana. Começa pequeno, mas começa agora. Dinheiro não cresce do nada. Ele cresce da decisão mais repetição. E se você não tem essa mentalidade, não tem problema, você pode desenvolver. E isso a gente aprende treinando. A segunda solução que Arcade trouxe foi: controlem seus gastos. Arcade sempre alertava as vaidades
elas esvaziam as bolsas, nossos desejos, porque os nossos desejos, eles são praticamente incessantes. A cada momento a gente quer algo a mais, algo a mais. Então ele alertava esse grupo de homens a observarem quais desejos realmente precisavam ser sanados. E hoje, o delivery de impulso, o parcelamento sem critério, só esse mimo aqui não tem problema. O problema não é viver bem, é viver sem plano. Então, a pessoa que diz eu mereço todo dia, sem merecer no extrato, cria ansiedade financeira. Quais são hoje os 3 gastos não essenciais que você mantém por hábito e não por valor? Liste 3 e substitua por versões inteligentes. Cozinhar 2 vezes na semana, cancelar o que não usa, negociar tarifas. Essas escolhas inteligentes reforçam uma mentalidade de valor, de que você valoriza aquilo que entra no seu caixa e que você respeita o dinheiro acima de tudo. Arcade tinha o costume de dizer que uma moeda poupada era como se você tivesse um escravo trabalhando para você. Então, o terceiro ensinamento dele foi que eles pudessem multiplicar seus rendimentos. Faça o ouro trabalhar. Dinheiro parado é dinheiro que perde a força. Faz ele girar com segurança, com inteligência, com renda fixa, negócios sólidos, melhorar a margem do seu trabalho, melhorar a margem do seu produto. Uma vez eu ouvi num filme que cada R$1 que você economiza é R$1 que você ganha. Então, a pergunta é, seu dinheiro é empregado ou desempregado? Agende 30 minutos nessa semana para você definir um percentual automático. Por exemplo, dos 10% que você reserva, X% vai para um veículo conservador que você domina. O jogo de tudo isso é a constância. É o quanto você vai se desenvolvendo nesse processo e ganhando domínio dele. Na Babilônia, Arcade dizia para não colocar o ouro em aventuras. Então, o 4º passo era proteger seu tesouro contra a perda, contra golpes, pirâmides. Um amigo falou, vai dobrar em 3 meses. Como ele mesmo dizia, não existe milagre. Não pergunte a um oleiro sobre joias. E ele até citou o exemplo dele, né, que no começo, quando ele começou a guardar, quando ele foi fazer o primeiro investimento dele, ele deu para um oleiro ir comprar joias em outros países para eles ganharem uma margem maior, e ele acabou levando um golpe. E aí o conselho, né, do sábio que ensinou esse caminho para ele falou, tolo, por que você vai pedir ajuda, né? Você pediria ajuda sobre informações de estrela para um padeiro? Não faz sentido. Então tome cuidado para não cair nesses golpes de pessoas que não têm domínio nenhum sobre aquilo e ser influenciado por ingenuidade. Então tome cuidado para você investir naquilo que você compreende e que pessoas competentes com histórico real recomendam, não promessas mágicas. Qual foi a última decisão financeira tomada por empolgação e não por critério? Busque aí na sua caixinha de memórias qual foi a sua última decisão tomada por impulso e não por observação, por critérios, valores sólidos. Crie uma regra babilônica de proteção. Eu só invisto no que eu entendo. Retorno alto precisa vir com um risco explicado. Eu preciso saber quanto eu vou perder, qual a margem, qual o risco. Eu nunca coloco todo o meu tesouro num lugar só. Então eu preciso ter várias fontes, né? No qual eu não fique limitada. Ganhar dinheiro não é difícil, só precisa de foco e estratégia. Mas perder, em 1 segundo a gente dá conta de perder. Então, o 5º passo que ele ensinou, façam do lar um investimento lucrativo. Arcade falava do lar como uma base sólida. E o seu lar, ele precisa servir a sua vida e não sugar a sua paz. Então, o custo compatível com a sua fase é um ambiente harmonioso, é um ambiente que te proporciona bem-estar. Arcade dizia que um homem que não tem uma casa, que tenha sol para a criança brincar, ou que tem um pedaço de terra para sua esposa plantar, né, e cultivar ali alimentos que possam servir a sua própria família, é inútil. Você não vai encontrar paz, e do que adianta? Eu achei muito interessante esse pilar que ele colocou em pensar que esse livro foi escrito, né, há quanto tempo isso foi vivenciado na prática, anos atrás,
E às vezes no nosso dia a dia, eu vejo isso por mim na minha vida. Às vezes a gente acaba atropelando, né, por se envolver ali no piloto automático, nos afazeres, com a agenda, com os compromissos. Só que a gente atropela um dos pilares mais importantes da nossa produtividade, que é o nosso bem-estar. Porque as melhores ideias que a gente tem, pelo menos que eu já tive, que eu aprendi com outras pessoas, é que elas surgem de quando você está em um ambiente harmonioso, de quando você está no teu ócio, quando você está ali, às vezes, descansando, refletindo. Não é quando você está lá produzindo, ai, quero ter uma ideia, às vezes você fica insistindo, dando murro em ponto de faca e a ideia não vem, não vem. Mas aí quando você solta, que você está ali, né, no teu conforto, usufruindo da harmonia do teu ambiente, com a tua família, com as pessoas que tu ama, do nada vem uma ideia que era aquilo que você precisava para colocar em ação, e aí as coisas começarem a fluir. Então, eu acho muito interessante, às vezes, você parar para refletir e avaliar o teu contexto. Será que não faz sentido eu dar uma olhada aqui no meu dia a dia, no meu bem-estar, no investimento que eu faço dentro do meu lar? Porque às vezes a gente compra um monte de coisas externas, né? Roupa, sapato, coisas para outras pessoas verem, mas eu não me preocupo com o meu bem-estar, com o bem-estar da minha família, dentro da minha casa, com as louças que eu sirvo o meu alimento. Eu tenho mania de comprar para o outro, para visita, botar o melhor pano lá de prato de louça ou a melhor louça na mesa, mas quando é para mim mesma eu faço tudo correndo. E o quanto a mentalidade de prosperidade e abundância também está nos detalhes. Então esse foi um ponto que me chamou super atenção, porque eu sinto muita diferença no meu dia a dia quando eu invisto esse tempo em detalhes do meu ambiente, sabe? E o quanto isso me proporciona melhores ideias e muita produtividade intencionada, não é aquela produtividade tóxica, sabe? Fazer, fazer, fazer. Não, você faz, mas faz com intenção e não é sobre o quanto você faz, mas a qualidade do que você está fazendo. Então se pergunte, o meu lar hoje, ele me fortalece financeiramente ou me drena? Escolha um ajuste de moradia essa semana. Você pode renegociar, você pode fazer um cancelamento, você pode fazer uma organização que reduza os teus desperdícios durante a tua rotina. Você pode fazer investimentos que melhorem o teu ambiente, que você está adiando ali. Ai, não, né? Mas, tipo, pensa que isso vai te levar para um próximo nível também. Porque a nossa casa é um portal de energia. E ou você financia o seu futuro, ou então você financia a sua ansiedade. Tudo são questão de escolhas. A sexta solução que Arcade ensinou para o seu povo foi: assegurem uma renda para o futuro. Pensem na velhice. Quantas vezes você já ouviu isso da sua mãe, do seu pai ou das pessoas que te amam de verdade? A renda do amanhã nasce das escolhas de hoje. Então, previdências, reservas, ativos que gerem fluxo. O eu do futuro, ele costuma ser vítima do eu do presente. A maturidade financeira é você proteger quem você será. Então é importante que a gente desenvolva essa maturidade e essa mentalidade, né, de eu pensar também no meu amanhã e de eu me proteger lá no meu futuro. Minha mãe sempre dizia: guarda, Paloma, guarda, porque você não sabe o que acontece amanhã, guarda. E eu confesso que eu nem sempre eu tive essa mentalidade de guardar, sabe? E eu tive que passar por desafios financeiros, para entender o quanto era importante, porque eu era a única pessoa que sofria em momentos como os quais eu tive que passar. E quando você tem uma reserva, quando você tem um valor ali guardado, você está protegendo a tua saúde emocional, porque quando você passa por desafios financeiros ou adversidades, eu não sei aí quem do outro lado já passou, você não tem tanta saúde emocional para pensar em boas ideias para como adquirir dinheiro, porque tu tá ali se desgastando. Meu Deus, como é que eu vou fazer? E agora? Então você entra numa energia, numa frequência de desespero, de modo sobrevivência, de escassez. E na escassez a gente só cria mais escassez, a gente não cria abundância. Então, quando eu falo em poupar, e quando esse homem aqui ensinou lá na época da Babilônia,
4.000 anos atrás. É porque isso funciona, isso é uma sabedoria. A gente precisa aprender a lidar com o dinheiro para que eu consiga sustentá-lo na minha vida, para que ele seja um trabalhador para mim e não eu escrava dele. Isso faz todo sentido. Se nada mudasse por 5 anos, você ficaria em paz com a sua renda futura? Defina seu número babilônico. Quanto você quer que renda todo mês lá na frente? 5.000 por mês? Quanto você quer? Agora escolha um veículo, um valor mensal realista para você caminhar para isso, para você criar isso na sua vida. Isso é muito importante. E nós somos responsáveis por tudo que nós vivemos. Os nossos resultados são apenas reflexo daquilo que a gente é. Então, o último ensinamento de Arcade que eu quero aqui compartilhar com vocês é: aumente a sua capacidade para ganhar. Arcade fechava com chave de ouro: torne-se mais valioso. Em 2025, quem cresce? Quem resolve problemas, aprende rápido, comunica o valor e constrói reputação. Então, exemplos que a gente pode aplicar para o dia a dia de hoje é estudar uma habilidade que possa te gerir alta renda. Hoje em dia, todo mundo trabalhando com digital, você pode estudar sobre storytelling, copywriter, tráfego, negociação, edição, liderança, vendas, melhorar a oferta, posicionamento, network intencional. Enfim, são tantas oportunidades e eu tenho certeza que você já passou e você já conquistou várias coisas na vida. E, inclusive, você pode ensinar como você conquistou, não interessa o que seja, porque nós estamos aqui para aprender um com os outros. Então, quanto mais você se capacitar, quanto mais tu capacitar o teu conhecimento, mais tu aumenta a tua capacidade de ganhar dinheiro também. Então, qual habilidade, se dominada nos próximos 90 dias, aumentaria a sua renda? Se faça essa pergunta. Escolha uma habilidade que seja e crie um plano simples, 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, com aplicação prática semanal. Marca na tua agenda agora. Eu vou desenvolver essa habilidade, eu vou trabalhar firme nela, porque eu acredito que ela pode me trazer um retorno financeiro. E olha que maravilha, olha que bênção. Às vezes a gente deseja apenas o resultado, olha apenas para a meta, para o fim, e não para o meio, né? Então, para eu chegar aqui, quais são as causas que eu preciso promover para que esses efeitos aqui aconteçam? Pense sobre isso, pense nas suas habilidades, naquilo que você tem paixão por fazer, porque tudo isso são coisas determinantes para um futuro próspero também. Às vezes a gente passa tanto tempo engessado por falta de autoconfiança, por falta de ação, e se você quer ter autoconfiança, você precisa agir primeiro, porque a autoconfiança ela vem da tua ação, de você acreditar no invisível, de você acreditar naquilo que você ainda não vê. Ela vem da tua fé. O seu maior ativo não é o dinheiro que você tem, mas é a pessoa que você se torna nesse processo. E para encerrar esse bloco, eu quero te fazer um convite honesto. Feche teus olhos aqui por 10 segundos e lembre das frases sobre dinheiro que você ouviu na sua infância. Dinheiro é difícil de ganhar, quem tem é arrogante, não dá para confiar em pessoas assim. Essas fraseologias, elas não são neutras, são programas. E se você tenta prosperar com um programa que diz que dinheiro é perigoso de ganhar, seu pé fica no freio. Você não consegue acelerar, você fica travado. Quantas vezes você já se sentiu travado na sua vida financeira? Eu estou te entregando aqui princípios mais identidade. Porque sem mudar a sua identidade, você sabota todo o processo. Então, escreve aí. Eu atualizo o meu sistema, eu atualizo o meu programa financeiro. Lembra do rei? Ele não queria um rico isolado, ele queria um povo próspero, ele queria cidade rica novamente. E hoje eu quero isso para você também, que a sua vida se torne a sua Babilônia de prosperidade. E se você sentiu o que te trava, não é só planilha, mas programa mental. O upload é o passo a passo seguinte. Lá eu te guio na mudança de identidade financeira para você não só saber o que fazer, mas para você se tornar a pessoa que faz. E se você quer que eu te conduza nisso, me segue lá no Instagram. Eu sou a Paloma Martins e esse foi o Pílulas da Prosperidade de hoje. Prosperidade ama velocidade e coerência. Então começa ainda hoje
a praticar esses princípios que nós compartilhamos aqui. Beijo e até a próxima.